Oi, gente. Eu vou analisar hoje o debate entre Boulos e Bruno Covas na Band. Tivemos muitas coisas que repetiram do outro debate, mas eu vou destacar as diferenças, as coisas diferentes que aconteceram, e a repetição eu vou simplesmente ignorar. Eu fiz anotações pormenorizadas e ficou claro para mim que foi mais um debate com uma performance excelente do Guilherme Boulos, mas eu vou entrar aqui nos detalhes dessa performance para vocês. Uma das coisas que Boulos falou logo de cara foi que Boulos ia procurar zerar as filas das creches. E aí teve toda uma conversa sobre creches ao longo do debate. E eu percebi que o Boulos estava fazendo falas direcionadas para determinadas pessoas. Por exemplo, essa fala de zerar as filas das creches era para as mulheres, especialmente mais pobres da classe trabalhadora, que precisam muito de creches fornecidas pelo Estado. Ele estava se comunicando com essas mulheres. Né? E ele teve outras falas claramente focadas em determinados grupos. Foi muito interessante perceber isso. Né? Uma coisa que ficou muito clara nesse debate é a completa ausência de carisma do Bruno Covas. Né? Ele é uma pessoa fria. Eu acho que tecnicamente ele é até um candidato com uma certa qualidade, ele demonstra um certo conhecimento da cidade, da gestão pública, com uma orientação política liberal que obviamente não é a minha, mas não é um bronco. Não é? O debate sobre a pandemia foi muito frequente. Eu já conversei sobre isso com o Gabriel do Nada Se Cria ontem e concordo com ele que atacar o Bruno Covas, especialmente nisso, talvez não seja a melhor estratégia. E ele dessa vez atacou o vice do Covas, eu vou comentar sobre isso, e essa estratégia sim foi muito boa. Né? Ele lembrou coisas interessantes, e aí vai parte da estratégia do Boulos. Na mesma hora que ele está falando do renda solidária, que vai até R$ 400, ele lembra, e aí vem a coisa, ao mesmo tempo que ele está propondo uma coisa positiva vindo da prefeitura, a renda solidária que vai dinamizar o consumo, e aí ele está falando não só para as pessoas que vão receber o renda solidária, mas ele está falando para os pequenos comerciantes que vão ser beneficiados com essas pessoas consumindo em seus pequenos comércios, gastando esse dinheiro. Novamente uma fala localizada. Mas aí ele lembra que o PSDB votou contra o auxílio emergencial. Né? Ao mesmo tempo que ele critica o Bruno Covas por obras inacabadas, hospitais que ficaram fechados, ele lembra que o Bruno Covas resolveu fazer obras eleitoreiras em cima da eleição. E ele repete isso algumas vezes, citando as obras eleitoreiras, citando um calçadão que foi quebrado bem em cima da hora. Essa estratégia de falar uma coisa e depois repetir, eu acho que é muito eficaz, porque vai gravando na cabeça das pessoas, e a pessoa, quando vê a obra eleitoreira feita em cima da hora, ele vai dizer, está fazendo isso agora porque quer usar isso para se eleger. É muito potente do ponto de vista mental. E olha que o Boulos precisa de performances muito boas, porque ele está largando muito atrás nas pesquisas. Né? Embora eu tenha visto algumas pesquisas que já mostram que a eleição está começando a apertar. Algumas já sinalizam a vantagem para o Covas, não mais de 20%, mas na casa dos 12%, dos 11%. Se o resultado dessas pesquisas for afetado pelo debate, eu imagino que a próxima pesquisa deve apertar um pouquinho mais. Não é? Ele fez uma coisa que eu gostei muito, que ele trouxe as perguntas do Conselho Municipal de Saúde que não foram respondidas pelo Covas. Aí o Covas disse que teriam sido respondidas mais cedo, numa coletiva, né? Mas não trouxe esses números. Né? Não estava ali. Ele poderia, inclusive, pedir um momento para olhar os papéis, ou enquanto a pergunta estava sendo feita, buscar essa anotação e trazer o número anotado e ler. Ninguém espera que a pessoa lembre tudo isso de cabeça, mas não teve esse interesse. E quando o Boulos trouxe a fala do Conselho Municipal de Saúde, ele estava dando voz dentro do debate ao Conselho Municipal de Saúde. O Gabriel do Nada Se Cria teve uma ideia excelente, que ele poderia pegar perguntas da população e levar para o próximo debate e dizer, olha, tem um cidadão paulistano que trouxe essa questão aqui, e aí explicar essa questão é importante por causa disso e disso e tal.
Uma das coisas que eles falaram sobre a pandemia, que acabou não sendo muito bem esclarecida, foi que o Boulos falou da importância de testagem em massa e o Bruno Covas disse que não tinham testes disponíveis no mercado para serem comprados. Eu acho meio estranho a fala do Bruno Covas em relação a isso, porque a China estava com muito mais testes do que ela precisava. Será que você não poderia negociar com a delegação chinesa para comprar testes? Sei lá, achei isso meio esquisito, mas enfim. Teve toda uma discussão sobre desestatização e aí o Bruno Covas recorreu a notícias falsas, né? A dizer que o Boulos iria romper contratos com convênios e tal, e citou e fez uma interpretação bem enviesada do programa. Na verdade, ficou absolutamente claro, e aí o Boulos esclareceu depois, que o que ele vai fazer é manter os convênios com instituições que estão trabalhando bem, mas não vai fazer vista grossa para instituições privadas que não estejam cumprindo com suas obrigações. Ou seja, não vai romper contratos unilateralmente, mas se tiverem instituições privadas que estão se autolocupletando com esses contratos e não estão dando sua contraparte, esses contratos vão ser questionados juridicamente. E aí ele coloca o Covas numa situação muito complicada, porque o Covas acaba ficando na situação de que, basicamente, ele vai defender convênio com a iniciativa privada, mesmo que a instituição conveniada esteja agindo de má fé, ou que a instituição conveniada esteja sendo incompetente. Quer dizer que, se for feito por uma organização privada, qualquer coisa está valendo. E aí o argumento do Covas é muito engraçado, porque ele diz assim, não, essa é uma visão antiga, querendo projetar no Boulos uma ideia de estatização completa, inclusive dos serviços já conveniados. Quer dizer, o Covas faz uma coisa que em falácia é conhecida como a falácia do espantalho. Para quem não conhece, a falácia do espantalho é assim. Você faz uma caracterização da posição da outra pessoa, que é um espantalho, uma caracterização assustadora. Espantalho existe para assustar, não é? E aí você debate com o espantalho que você criou e não com o adversário que você tem pela frente. O Bruno Covas fez isso várias vezes. Eu tenho um pouco de receio com essa estratégia de a falácia do espantalho, porque para algumas pessoas menos atentas, ela pode ser eficaz e por isso, embora o Boulos tenha até certo ponto desmontado, eu não sei se ficou desmontada o suficiente para todo mundo. Isso é uma dúvida que eu tenho, porque eu acho que algumas pessoas, infelizmente, podem ser iludidos por isso daí. Um dos momentos, dois momentos assim muito fortes do debate foi quando o Bruno Covas citou o programa do PSOL, dizendo que a única citação em torno da PM seria uma citação relacionando a PM com a violência, né, com genocídio. E aí o Boulos deu uma resposta excelente. Ele disse, olha, eu valorizo o trabalho da polícia, eu valorizo o trabalho dos oficiais. Agora, se tem tantas gestões do PSDB e tantos casos, não é que eu estou falando contra você, mas as gestões e administrações do PSDB não tomaram como uma questão estrutural parar com essa atuação violenta da polícia, dessa forma de opressão. E a gestão, me parece que, e aí foi a impressão do Boulos, tem uma responsabilidade sobre esse tipo de atuação policial. Foi muito interessante, acho que foi um momento muito forte. E um outro momento muito forte do Boulos no debate foi quando ele criticou o vice do Bruno Covas, o Nunes. Né? Ele levantou várias suspeitas que pairam sobre o Nunes em termos de corrupção e perguntou para o Covas se ele colocava a mão no fogo pelo Nunes. E o Bruno Covas não disse bota a mão no fogo pelo Nunes. O que o Bruno Covas disse foi, olha, ele não está condenado de nada, o que é uma defesa muito fraca. Porque pode ter um monte de gente ainda que não está condenada de nada, ainda, e a gente, acho que nenhuma pessoa em sã consciência colocaria a mão no fogo, por exemplo, por Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro ainda não está condenado de nada, mas Bruno Covas colocaria a mão no fogo por ele? Então fica uma coisa meio, não é? Não fica muito esclarecida, né? Eu percebi uma coisa, que a Band tem um determinado momento, se vocês reverem o debate, vocês vão perceber mais perto do final, antes da fala final dos dois, né?
A Band tira 4 segundos do Boulos. Boulos para de falar, o relógio não para, continua contando. E o relógio do Boulos conta alguns segundos quando o Covas está falando. Aí depois, finalmente, o do Boulos para de contar e começa do Covas. Eu acho que pode ter sido até 6 segundos que o Boulos perdeu. Claro que eu não estou dizendo aqui que foi intencional, mas a pessoa da mesa ali vacilou. Né? Pelo menos isso. Vacilou. Tem um determinado momento que o Bruno Covas fala do discurso de responsabilidade fiscal. Eu gostaria de esclarecer isso para as pessoas. Esse discurso de responsabilidade fiscal, ele é um código entre liberais para dizer nós vamos fazer contenção de despesas do Estado em garantia de direitos sociais. É um discurso muito semelhante ao que Tabata Amaral usa às vezes. Não, temos que ter responsabilidade fiscal. É óbvio que responsabilidade fiscal, se fosse só responsabilidade fiscal, é uma coisa que é relevante para um gestor público. Mas é muito interessante que esse discurso da responsabilidade fiscal, quando alguma grande empresa vai à falência e o Estado precisa ir lá para gastar, às vezes, bilhões de reais para salvar essa empresa, não tem o discurso da responsabilidade fiscal aí. O discurso da responsabilidade fiscal ele desaparece. Parece que não precisa de responsabilidade fiscal para salvar um grande capitalista que fracassou. Né? Mas quando é para garantir direitos sociais, quando é para garantir renda mínima ou renda solidária, ou quando é para um projeto um pouco mais ambicioso de infraestrutura, aí a responsabilidade fiscal, que estava escondida, né? Estava enfiada em algum armário escuro, cheio de aranhas, de repente sai, vem assim toda bonita, né, e brilhosa, assim, né, como a grande salvadora das questões econômicas. É no mínimo interessante esse papel da responsabilidade fiscal nos discursos dos liberais, né? Que ela tem um momento que ela aparece e um momento que ela desaparece conforme a conveniência. Fazendo comentários gerais, eu achei que o Boulos está cada vez mais à vontade, está sabendo atacar nos momentos certos e combinar ataques com defesa da sua própria candidatura, fazendo isso sem perder a linha e sem cair numa coisa que o Bruno Covas está fazendo, que é se vitimizando. O Bruno Covas, várias vezes, é engraçado que esse povo que fala tanto contra o mimimi é danado de um mimimi, de uma vitimização, né? O Bruno Covas, ele sempre acha que é com ele. Que toda vez que o Boulos faz uma crítica mais geral sobre a gestão do PSDB, que não inclui só o prefeito, tem toda uma estrutura aí, que ele estaria falando pessoalmente do Covas. Isso daí, eu não sou psiquiatra, mas isso daí é mania de perseguição, um pouco, né? Pelo menos tem traços de mania de perseguição. Ele permanentemente está achando que está se falando dele diretamente, pessoalmente, como se fosse só ele, e não a gestão dele. E aí ele defende ele mesmo, mesmo que não tenha sido acusado. Ele me lembra uma certa congressista norte-americana, né, estadunidense, que uma vez foi para a televisão e ninguém estava acusando ela disso, mas ela começou a repetir várias vezes que ela não era uma bruxa. E aí as pessoas ficaram meio confusas e uma pessoa olhou assim para outra e disse: por que fulano está dizendo que não é bruxa? Quem foi que começou achando que ela poderia ser bruxa? Quer dizer, o que é isso? E o Bruno Covas ele tem um pouco isso, né? Quando o Boulos no debate passado falou sobre a corrupção endêmica e estrutural no Brasil e a conexão, às vezes, suspeita de setores empresariais com partidos políticos, ele disse que não seria assim na gestão dele. O Bruno Covas achou que era ele, que era uma acusação amoral dele. O quê? Quando a palavra voltou para o Boulos, ele disse: não estou acusando você pessoalmente, não, estou falando de problema estrutural. Existem investigações envolvendo o seu partido e pessoas ligadas ao seu partido, mas não estou falando de você pessoalmente. De novo, com o negócio da PM, nesse debate, ele ficou assim: você está insinuando que eu teria ordenado para a polícia agir dessa forma? A palavra volta para o Boulos e o Boulos mostra que não, que não é isso que ele está falando. Ele não está falando de você pessoalmente mandou isso, mas de uma política de gestão, das gestões do PSDB, que se não é assim, você tem que defender a política de gestão do PSDB e explicar por que não é assim, que a caracterização
do Boulos, na sua opinião, está equivocada. Mas é uma caracterização, repare, que não é dele pessoalmente, que é da gestão como um todo. Ele toma isso sempre para o pessoal. Eu não sou, como eu disse, eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo, mas tem alguma coisa curiosa nesse aspecto, né? Eu tenho uma suspeita que pessoas como Bruno Covas não estão acostumados a debater face a face uma pessoa como Boulos. E uma pessoa como Boulos deixa ele muito irritado, incomodado. Tinha hora no debate que ele estava com um semblante assim de que o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não devia estar aqui. Aqui, falando com essa figura, ele olha para o Guilherme de uma forma assim meio desclassificatória. Aquele comentário que ele fez lá atrás, você é chefe de movimento social, deve estar acostumado a mandar, é uma forma completamente desclassificatória de um líder de um movimento social, né? que, em geral, escuta muito mais do que manda. E ele mostrou naquele debate, inclusive, seu profundo desconhecimento sobre movimentos sociais. Né? Ele que, inclusive, já foi militante de movimento estudantil, né? O Bruno Covas. Mas, enfim, fiquei muito satisfeito com o desempenho do Boulos. Só acho que eu não sei se vai ser o suficiente para ganhar. Eu ainda tenho algumas dúvidas em relação a isso, porque eu estou muito suspeitas em relação a São Paulo. Mas se ele apertar a eleição, como eu estou acreditando que pode ser que aconteça, e que aperte, já vai ser uma grande vitória. Estou torcendo para que ele ganhe e ele, sem sombra de dúvidas, foi assim a grande figura que surgiu na política recente. Ele, inclusive, em vários aspectos, eu falei sobre isso na live que eu participei com o Gabriel do Nada Se Cria, ele, em grandes aspectos, está lembrando muita da trajetória do Bernie Sanders, né? Boa parte da trajetória do Bernie Sanders, inclusive que também foi prefeito, né, no início de sua carreira política. Então, quem sabe agora Bernie teve que tentar várias vezes até ganhar a primeira eleição, né? Eu espero que o Boulos não tenha que passar por isso, né? Mas vamos aguardar. O cenário em São Paulo me parece ainda indefinido, com uma leve vantagem para o Covas, mas que pode estar mudando se depender do desempenho dos debates, que me parece que o Boulos foi significativamente melhor. Se foi o suficiente para encostar bastante, nós não sabemos ainda, vamos ter que aguardar as pesquisas, até porque não tem só os debates, existe também o tempo de televisão e outras coisas. Enfim, gente. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.